Muito bem. Muito bom estar de volta. Prometo que talvez eu não fique até o 12:30 como ficaram esses dias por aí, ok? Fiquei sabendo. E olha aqui, eu fiquei sabendo e ninguém ligou para mim nas férias para reclamar do tempo. Pelo contrário, elogiaram. Então, estamos aí. Eu esperava não pregar nessa série, na verdade eu ia retornar pregando na próxima série, na continuação de Apocalipse, mas o pastor Jefferson, um dos nossos pastores, ele pegou dengue e depois uma broncopneumonia. Então, ele não está aqui, pastor Jefferson não está aqui, porque ele teve um grande acidente. E antes que eu me esqueça, gente boa, eu sempre esqueço o certificado do bebê. Então, está aqui, antes que eu esqueça de novo isso aí. Então, o pastor Jefferson não está aqui pregando o Salmo 24, porque ele está se recuperando da dengue e da broncopneumonia esses próximos dias, ok? Então, quero pedir para você orar pelo nosso pastor que está com essa dificuldade de saúde. Daí, eu também não iria pregar à noite, o pastor Guilherme iria pregar o Salmo de número 72, mas ele me viu aqui e falou, já que você está aí, então por que você não prega também, já que você vai pregar o 24, por que você não prega o 72? Então, o meu plano foi frustrado e eu vou estar com vocês compartilhando esse domingo aqui a última parte da série do livro de Salmos. Eu gostaria de começar com vocês lendo, então, o Salmo de número 24, que diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Pois foi Ele quem formou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bom, uma das coisas que muitas vezes eu fico a refletir na minha vida é aquele momento, talvez você tenha passado por este momento, aquele momento onde você perde o fôlego. Você já passou por este momento? De perder o fôlego? Alguns momentos da minha vida, eu já passei por este momento de perder o fôlego, de ficar deslumbrado com aquilo que eu estava vendo, com aquilo que eu estava presenciando. Por exemplo, uma das vezes que eu perdi o fôlego, minha esposa está por aqui? Está por aqui? Eu pensei que ia ganhar uns pontos com a minha esposa, mas não vou ganhar nessa manhã. Uma das vezes que eu perdi o fôlego foi quando a minha esposa entrou no salão onde nós estávamos celebrando o nosso casamento de noiva. Perdi o fôlego. Que visão dos deuses. Mas não serviu para nada essa minha ilustração. Ela está lá, no Kids, servindo. Não ganhei pontos. Mas outras vezes que eu perdi o fôlego na minha vida foi talvez com os meus filhos. Pegar o seu filho pela primeira vez no colo, depois da gestação, no parto, pós-parto. Você ter a oportunidade de, logo após o parto, pegar aquela criança e você, além do peso e da responsabilidade, mas você deslumbrado com aquilo que Deus faz. E você então perde o fôlego. Eu perco o fôlego, às vezes, quando eu vejo os meus filhos passando por conquistas. Por exemplo, o meu filho, o Arthur, vocês sabem, ele nada. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com ele em uma das competições e ele vai bem,
um cisco cai no meu olho e lágrimas correm, porque eu perco o fôlego. Eu perco o fôlego quando a gente tem a celebração dos sacramentos. Em cada ceia do Senhor, aonde nós somos relembrados que nós não somos dignos, mas Deus nos faz o quê? Dignos do seu amor, através do sacrifício de Cristo Jesus. Eu perco o fôlego. O Salmo 24, ele fala sobre isso, sobre perder o fôlego. É um salmo de celebração. Eu gostaria então de dar a vocês algumas luzes, porque eu não vou entrar no salmo de maneira exegética com vocês, porque esse não é o meu intuito nessa manhã, mas eu gostaria de dar algumas luzes para você entender o pano de fundo do salmo, porque o salmo está ligado ao retorno da Arca da Aliança a Jerusalém, da Arca do Senhor a Jerusalém, nos dias de Davi, conforme diz 2 Samuel, capítulo de número 6. Então, o pano de fundo deste salmo é um momento onde o povo de Israel perdeu o fôlego. A Arca da Aliança tinha sido roubada ou capturada pelos seus inimigos, e neste momento ela está retornando ao templo, retornando a Jerusalém, retornando ao tabernáculo. E o povo, então, está em festa, e eles perderam o fôlego. Então é um salmo do quê? De celebração. Um outro ponto importante que você precisa entender quando você lê este salmo é que o Salmo 24 se encaixa bem no contexto de uma liturgia de adoração. À medida que o povo de Deus se reúne para celebrar o Senhor como seu Deus Criador, seu Deus Santo e o seu Deus Guerreiro. Então o Salmo, ele vai falar aqui de perder o fôlego diante de quem Deus é, da grandeza de Deus. De quando nós olhamos para esse Deus, o Deus que nos criou, e nós contemplamos a sua grandeza. E talvez aqui seja uma das grandes sacadas do salmo, desse salmista, porque ele está nos relembrando e fazendo a gente relembrar quem de fato Deus é. Porque muitas vezes nós perdemos a perspectiva de quem Deus é. Muito mais dentro da nossa cultura tupiniquim evangélica, aonde Deus, ele não é Deus de fato, mas ele é um servo nosso. Não é? Um servo. Em algumas confissões que se dizem cristãs e evangélicas, ensinam os seus seguidores a determinar que Deus faça algo ou não. Então, as pessoas aprendem a orar diante do Senhor, dizendo, eu determino. Senhor, eu determino que o Senhor faça aquilo, ou faça aquilo lá. Eu determino. E o Salmo, então, ele vem nos dar um redirecionamento de quem de fato Deus é, como grande guerreiro, criador, e esse Deus santo, santo e poderoso. Perceba uma coisa, a igreja primitiva via essas representações como símbolos da entrada de Cristo nos céus após a ressurreição. As portas do céu são ordenadas a se abrirem para a entrada do Rei da Glória. Então a igreja primitiva usava este salmo na sua liturgia para o quê? Para lembrar do triunfo de Cristo Jesus. Ele é um salmo messiânico, que revela, diante de símbolos temporais, uma verdade eterna. Mas perceba uma coisa, quando você lê este salmo, se você lê este salmo com atenção, você vai perceber a seguinte estrutura do salmo. Aquilo que nós chamamos na teologia, de um nome difícil, eu sei que você não vai lembrar amanhã, mas eu vou falar para vocês, é um quiasmo. O que isso significa? É que o começo do salmo deve ser lido, e as suas partes devem ser lidas como se fossem espelhos. Então perceba, você tem lá o A,
Deus criador de tudo. E no final, que é o A', ou A1, quem é o Rei da Glória? Para você responder a pergunta, quem é o Rei da Glória, você precisa ir aonde? Nos primeiros versículos do Salmo. Perceberam? Não é legal isso? Essa leitura em espelho? Então, quando nós olhamos para esse Salmo, nós também percebemos uma outra coisa. Veja, que ele tem duas grandes perguntas. Quem pode se aproximar do santo de Deus? E quem é o Rei da Glória? A visão, perceba, a visão de Deus gera a verdadeira consciência de quem somos. Se você tem uma visão distorcida de quem Deus é, você vai ter uma visão distorcida de quem? De você. De você. Se você não conhece profundamente quem Deus é, os atributos de Deus, a sua majestade, a sua glória, você não vai conseguir entender quem você é. E por que isso, Wellington? Por que eu não consigo entender quem eu sou, se eu não consigo entender quem Deus é? Porque você, como nós sabemos, a espiritualidade cristã nos ensina que nós somos imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, para entender a obra de Deus, eu preciso entender o quê? O seu Criador. Eu preciso olhar para o Criador. Eu preciso entender quem é o Criador é. Por isso, você pode perceber, quando você está diante de uma obra literária, de uma pintura, de uma escultura, você entende muito sobre a pintura, sobre a escultura, sobre o livro que você está lendo, olhando para quem? Para o autor, para o criador daquela obra. Da mesma forma, então, muitas vezes na nossa vida nós queremos definir, ou nos definir, a parte de Deus, e isso vai dar ruim. Vai dar errado. Porque existe um vazio existencial. Porque você se sente perdido. E eu vou te dizer agora o porquê você se sente perdido diante de algumas situações. Você se sente perdido diante de algumas situações porque você, de fato, não conhece quem é Deus, assim como eu, muitas vezes. O Salmo, então, reorienta o nosso coração a essa verdade. Então, perceba, quem é o Rei da Glória? Nós precisamos olhar para os primeiros versículos para responder e para definir quem é o Rei da Glória. Ao mesmo tempo que quando nós perguntamos quem pode se aproximar do Senhor, quem pode se aproximar desse Rei da Glória, nós precisamos olhar para essa segunda seção do Salmo, entendendo que o meio do Salmo está no versículo 4b, que fala sobre um coração leal e sem idolatria. Diante disso, eu queria propor para vocês nessa manhã 2 princípios para você caminhar em plenitude com Deus. 2 princípios para você caminhar em plenitude com Deus. Primeiro princípio, devemos perder o fôlego diante de quem Deus é. Sim, nós devemos orientar e reaprender a perder o fôlego diante de quem Deus é. Por quê? Porque dentro da nossa cultura se fala-se muito de Deus. Não é? O povo brasileiro é um povo extremamente religioso. As nossas experiências, ou a nossa experiência como povo, sociologicamente falando, está entrelaçada com as nossas crenças. No entanto, muitas vezes, quando nós estamos entrelaçados com as coisas, com aquilo que nós cremos, nós perdemos uma coisa significativa na nossa vida, que é a reverência por quem Deus é. Perdemos.
tratamos Deus como uma certa apresentadora do meio infantil, há muito e muito tempo atrás, porque isso revela a minha idade, que dizia que chamava a Deus do cara lá de cima. Nada contra você olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Mas o cara lá de cima já é a total falta de reverência. A total falta de reverência. Esses dias, fui buscar o meu filho João no colégio. E peguei meu filho no colégio. O meu filho olhou para mim e falou: pai, você é meu amigão. E eu, num breve momento, fiquei pensando assim: por que que o meu filho está me chamando de amigo? A primeira atitude pecaminosa minha é o que ele quer. O que ele quer com esse elogio? Ninguém elogia ninguém de graça. Quando alguém te elogia, quer o quê? Quer alguma coisa. Mas no segundo momento, eu parei e falei para o João. Falei: João, eu não sou o seu amigo. Eu sou o seu pai. Que existe uma enorme diferença. Você não me deve considerar um amigo seu. Porque um amigo seu não dá a vida por você. Mas o seu pai dá a vida por você. Existe uma enorme diferença. Na nossa cultura, muitas vezes nós queremos aproximar as coisas. E quando nós queremos aproximar as coisas, nós perdemos a reverência por elas. Perder a reverência por quem Deus é perder o significado do fato de quem Ele, como Ele se define. Então perceba, o texto bíblico nos faz uma pergunta: quem é esse Rei da Glória? Perceba, quem é? E o texto bíblico vai nos mostrar. O verso de número 8, ele é forte, ele é poderoso. O segundo, ele é poderoso nas batalhas. O Senhor, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o dono absoluto de tudo. Diz o verso de número 1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ele é o Criador, ele além de dono absoluto, ele é aquele que criou todas as coisas. O verso de número 2 diz, foi ele quem fundou sobre a terra. E ainda ele é o sustentador de tudo. E o texto afirma, e firmou a terra sobre as águas. O que Deus é? E perceba que o Salmo, então, nos dá uma imagem poderosa de Deus. Ele é forte, ele é poderoso, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o dono absoluto, ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Essa é a imagem que você tem que carregar de Deus no seu coração. Essa é a imagem que tem que estar impregnada no seu coração sobre quem de fato Deus é. Daí, é impossível você chamar e olhar para Deus como o cara lá de cima, não é? É impossível. E quando nós não temos a imagem exata de quem Deus é, nós também perdemos a imagem exata de quem Cristo é. Então perceba, se nós temos uma desvalorização do Deus Pai, nós também teremos uma desvalorização de quem? Do Deus Filho, do Cristo. Por isso, então, que as pessoas tratam os compromissos que nós assumimos com Deus como qualquer coisa. Como mais um compromisso. Por isso que muitas vezes nós olhamos para Deus simplesmente pelo prisma que nós gostamos. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus gracioso. Ele é, de fato. Ele é amoroso, ele é gracioso, mas a Bíblia também afirma que ele é fogo consumidor.
A Bíblia também afirma que Ele é justo. A Bíblia afirma que Ele é poderoso. Perceba como isso reflete na nossa vida de piedade. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui cometemos pecados diariamente. No entanto, se você tem uma imagem distorcida, desvalorizada de quem Deus e Cristo é, você não leva a sério a sua vida de pecado. Você pensa da seguinte forma: eu pequei, mas Deus perdoa. Mas é só mais uma vez. Sabe a desculpa da pessoa que quer fazer regime, mas nunca entra no regime? Não é? Dia Mundial do Regime. Qual que é o Dia Mundial do Regime? Segunda-feira. Segunda-feira é o Dia Mundial do Regime. Porque nós estamos com a consciência pesada da sexta-feira, ou do sábado, ou do domingo, que você enfiou o pé na jaca. Daí você olha, aquela roupinha que servia não serve mais. E você fala: agora eu vou fazer um regime. Força de vontade. Só que essa força de vontade dura só até quarta-feira. Quarta-feira você fala assim: só um chocolatinho. Só porque eu sou filho de Deus. Eu preciso desse chocolate. E daí você não leva a sério. O problema é que nós fazemos isso com Deus. Com Deus. E com os nossos pecados. Porque a gente precisa parar de maquiar as coisas. Pecado dá prazer ao nosso coração. Por isso que você peca. Porque você sente prazer. Por que você come chocolate? Porque é ruim? Por exemplo, eu não como chocolate 70% cacau. É uma droga. E não me venha você fit dizer que é bom. É bom para o seu paladar, que o raio que te parta. Mas é uma droga. Ele embrulha a boca, não embrulha. Você pegou o cacau lá, 70% cacau, você come o negócio, não dissolve. É uma obra do inimigo. Você come aquilo que te dá o quê? Prazer. Chocolate, Lindt. O problema de pobre é que quando come um negócio bom, fica na mente, né? Fica na mente. Chocolate tem que ser bom, Lindt, você põe na boca. Senhor, Deus fala com você, não fala? Toda vez que eu ponho um chocolate lá, eu penso assim: vai ser assim o céu, rapaz. E não vai engordar, mano. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais, porque aquilo dá prazer. Então você só experimenta na sua vida aquilo que te dá o quê? Prazer. O pecado, meus irmãos, nós precisamos ser sinceros, nos dá prazer. Mas quando nós perdemos a reverência por Deus, nós paramos de entender que o pecado ofende a quem? A Deus. E nós olhamos a Deus simplesmente por um prisma de um Deus de amor. Ele vai me perdoar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que se você comete constantemente o mesmo pecado, o seu coração está duro. Em algumas Bíblias, quem gosta da revista atualizada, Bíblia antiga, diz dura serviço. É uma pessoa de dura serviço. O que é uma pessoa de dura serviço? O que é? Vamos ver. Cadê os antigos aí? Cadê os pessoal que gosta da Bíblia antiga? O que é dura serviço? Que ele não se curva. Ele tem dura serviço. Ele não se curva de maneira nenhuma. Então Deus, na imagem bíblica, através dos seus profetas, da revelação bíblica, eles dizem que aquele que comete continuamente o mesmo pecado tem dura serviço. Ele não se curva mais diante de mim. Isso é quando você brinca com o pecado.
Isso é quando a gente perde o fôlego, ou para de perder o fôlego diante de Deus. Mas perceba, a Bíblia nos ensina quem Cristo é. Perceba, o Evangelho de João diz que Cristo é aquele que estava no princípio, que Ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas, perceba, o Cristo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Então, quando o Salmo de número 24, nos versículos 1 e 2, fala sobre a criação, ele também está falando sobre quem Cristo é. A mesma coisa nós vemos em Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, as soberanias, os poderes, as autoridades, todas as coisas foram feitas ou criadas por intermédio dele, e para ele, e por ele. Esse é o Cristo. Perceberam a imagem que você precisa ter de Jesus? Ao mesmo tempo que você tem aquela imagem de Jesus, bonzinho, com bata, com uma faixinha de lado aqui, parecendo um hippie vegano. Você precisa ter a mesma imagem do Cristo, como aquele que opera poder e milagre, que Ele estava na criação com o Pai, Criador de todas as coisas. Essa é a imagem que você precisa ter de Cristo. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor soberano. E quando você tem essa imagem, então perceba, o que o salmista está fazendo aqui? O salmista está mostrando a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a beleza de Deus. Ele está definindo, mostrando quem é o Deus a qual nós servimos. E como você precisa se portar diante desse Deus Todo-Poderoso. Então, a partir disso, vem a segunda pergunta do salmista. Que é, quem pode entrar diante do Senhor? Mas antes da gente olhar para isso, deixa eu te dar 3 lições importantes que nós devemos aprender com os últimos e primeiros versículos do Salmo 24. Primeiro, perdemos o fôlego ao contemplar que o mundo não surgiu por acaso. O Criador soberano moldou tudo com poder e sabedoria infinita. Tudo que existe na face da terra não foi criado, não é feito do acaso. Segundo, por que você deve perder o fôlego diante de Deus? Deus não apenas criou, mas também sustenta todas as coisas. Nossa existência diária depende da sua fidelidade, e isso deveria nos fazer adorá-lo com reverência. Terceira, por que você deve perder o fôlego, então, diante de Deus? Nosso fôlego deve ser tomado pela consciência de que tudo que temos e somos pertence a Ele. Pertence a Ele. Não somos, e aqui está o grande X para a nossa cultura, porque a nossa cultura diz, ou gosta de dizer que nós somos donos das coisas. Mas a cultura bíblica, a espiritualidade bíblica, as verdades das Sagradas Escrituras dizem, você não é dono de nada, não somos donos de nada, somos apenas o quê? Mordomos. Nós cuidamos das coisas que Deus nos confiou, nos entregou. Tudo pertence a quem? A Ele. Então perceba como isso muda a sua vida. Se você olha para a sua vida, a partir da realidade de que Deus Ele é soberano, grandioso, poderoso, e que Ele te deu todas as coisas, Ele entregou para você todas as coisas para você cuidar, você vai cuidar da melhor forma, o quê? Possível. Você não vai desperdiçar a sua vida. Você não vai desperdiçar o seu tempo. Você não vai desperdiçar o seu dinheiro. Você não vai desperdiçar os seus relacionamentos. Você vai viver intensamente. Perceba como o Evangelho faz com que a gente viva intensamente a vida.
Muitas vezes nós queremos viver intensamente a vida à parte de Deus, mas você só vive intensamente a sua vida a partir de Deus, não à parte de Deus, mas a partir de quem Deus é. Veja, o Salmo então nos dá um segundo vislumbre, um segundo ponto. Devemos perder o fôlego diante daquilo que não somos e que nunca seremos, neste momento da história. Você já teve uma notícia ruim na sua vida? Alguém já disse para você que você não serve para coisa? Hã? Durante a minha juventude, você não sabe disso, mas eu vou contar, eu acho que nunca contei isso aqui, mas durante a minha juventude, eu gostava muito, mas gostava muito de jogar bola. Gostava muito, muito, muito. Cheguei a fazer peneira em alguns times. Verdade, não parece, eu sei, você olha para mim e fala, não, é mentira isso. É mentira. Não é verdade verdadeira mesmo. Fiz peneira, joguei bola. Até um dia que uma pessoa, um dos meus técnicos, disse, você não serve. As peneiras já tinham dito isso, porque eu nunca passei uma peneira na minha vida. Mas eu não queria acreditar. Até que um dia alguém olhou para mim e falou, você não serve. Você pode jogar bola aí, com os amigos. Mas para jogar bola de fato, você não tem inteligência esportiva. Naquele momento também eu perdi o fôlego. Eu não servia. E o Salmo, então, ele também faz com que você perca o fôlego neste sentido. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque perceba, o texto bíblico diz, quem poderá subir o monte do Senhor? Resumindo a segunda pergunta, porque ele faz uma repetição, quem será digno? Veja, de novo, quem é? A primeira pergunta é quem é? Agora a segunda pergunta é, quem é digno? Quem pode subir? Quem pode estar na presença desse Deus Todo-Poderoso? Lembra? Ele nos deu a imagem de quem Deus é. Então, como você pode estar na presença desse Deus Todo-Poderoso? Daí ele dá a imagem de quem pode entrar na presença de Deus. E daí você tem que estar atento. Ele vai dar a imagem nos próximos versículos, versículo 4 principalmente, de quem pode estar. O texto vai dizer que a pessoa que entra, que pode entrar, que é digno de entrar, ele tem mãos limpas, integridade, vida prática sem manchas. Esta pessoa é íntegra. O texto bíblico chama mãos limpas. Alguns, como eu, já foram reprovados aqui. Mas daí você continua, o texto bíblico diz que você precisa ter coração puro, contentamento, satisfeito em e com Deus. Satisfeito, pleno com aquilo que Deus te dá, sem murmúrios, sem murmúrios. Porque nós adoramos. Olha, eu vou dizer uma coisa, nós gostamos de uma murmuração, não gostamos? Não gostamos? O chocolate do crente é falar mal dos outros. É murmurar. Nunca está bom as coisas. Já percebeu? Nunca está bom. O povo, vamos pegar o povo no Egito. Estava no Egito. Vida miserável. Escravo. Trabalhando, construindo pirâmide. Fazendo tempo para Faraó. O escravo é o resto da sociedade. Eles estavam lá. Daí Deus levanta o tal do Moisés. Vamos libertar meu povo, já deu tempo. Vamos sair. E daí levanta o Moisés faz as pragas lá, usado por Deus, né, tal. Acontecem as pragas, eles vêem todo aquele milagre, daí eles passam pelo mar. Não é todo dia que alguém passa entre as águas. Você já passou entre as águas? Eu nunca passei entre as águas.
Eu nunca tive essa experiência. Eles passam entre as águas, diz a Bíblia. Passaram, e a Bíblia ela tem uma afirmação forte. Eles passaram em solo seco. Não tinha nem barro. Perceba, não tinha nem barro naquela. Eles passavam sequinho. Estava sequinho. Até isso, Deus fez. Secou o solo para eles passarem. Eles passam. Do outro lado, livres de Faraó. Livres. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Qual é a primeira coisa que eles fazem? Reclamar. Murmurar. Dizer que era melhor estar no Egito. É a primeira coisa que eles fazem. É a primeira. A primeiríssima coisa que eles fazem. Nunca está bom. E nós trazemos isso para a nossa vida. A igreja está crescendo, mas não está bom. Não está bom. Não. Muita coisa mudou aqui nessa igreja. Eu não sento mais no meu banco. Eu não sento mais no meu banco. Vou contar um pecado para vocês. Em Campinas, eu fui pastor de uma grande igreja. A igreja de Campinas, a qual pastorei, tinha 2.500 membros. O campo que eu cuidava, ele tinha 450 membros, 150 crianças. 450 adultos, 150 crianças. Imagina 150 crianças, Cleiton. Contar a história para 150 crianças é uma maravilha. E o templo, lá, no meio, tinha galeria, mas a galeria ela entrava no salão, né? E tinha os pilares. E quando eu não estava pregando, eu gostava de sentar aonde? Perto de um dos pilares. Então eu chegava sempre cedo. Sempre cedo. Eu era o pastor do campo. Chegava cedo. Ia pregar lá o meu auxiliar do campo. Eu falei, vou sentar no meu pilar. Cheguei cedo, botei minha Bíblia lá no pilar. Na verdade, deixei o meu telefone lá em cima. O pilar, tal. Desci para fazer as coisas, fui ver lá o Ministério de Crianças, dei um rolê no campo, é grande. Então, dei um rolê lá, falei com os diáconos, estacionamento, aquela coisa toda. Quando eu voltei, tinha um miserável no meu lugar. Eu olhei assim e falei, miserável? Nem mais o lugar do pastor eles respeitam. Tudo bem que a pessoa nem sabia que era o meu lugar. Eu tinha deixado o meu celular. A pessoa pegou e colocou o celular no chão e sentou no meu lugar. Eu poderia ter reclamado com a pessoa, né? Eu deixei o meu celular no chão, o tempo todo, olhando lá meio desgueio, né? Para ninguém pegar meu celular. E dei graças a Deus porque era um visitante. Mas o primeiro sentimento meu foi do quê? De revolta. De raiva. Miserável. Tomara que Deus o julgue por essa heresia. O nosso primeiro sentimento é que nada está bom. Porque nunca está do nosso jeito. É verdade. Perceba, Deus libertou o povo do Egito de que jeito? Do jeito que o povo queria ou do jeito que Deus planejou? Vamos lá, meus irmãos. O que Deus faz, o que Deus planeja, nem sempre é do seu jeito. E quando não é do seu jeito, o que você faz? Você reclama, você briga com ele, e você se acha no direito. Perceba essa realidade. Contentamento com Deus. Deus está realizando a sua obra, e Ele vai fazer a sua obra independente de você. Porque Ele é Deus. Ele é Deus.
Acabou. Ele não tem que perguntar para você o que ele vai fazer. A gente acha que Deus tem que chegar assim e falar assim, e aí? Você acha que está bom? Deus não tem crise de insegurança. É nós que temos. É nós que temos. Então perceba esta realidade. Daí o texto vai dizer ainda que você deve ter o coração puro e você não recorre aos ídolos. Fidelidade, lealdade exclusiva a Deus. No seu coração não tem ídolos. E pare de pensar que ídolo é uma estátua que você se curva somente. Porque não é. Ídolo é tudo aquilo que preocupa o seu coração, além de Deus. Deus, ele precisa ser o centro do nosso coração. Mas se existe algo no seu coração que é o centro, então ali existe idolatria. O texto ainda diz que não jura por deuses falsos, ou como está na revista atualizada, não jura falsamente. Não jura falsamente. Por que a NVI coloca não jura por deuses falsos? Porque ela está explicando o contexto religioso. Toda vez que alguém jurava, que fazia um juramento, jurava por algo, não por si mesmo. Jurava por algo. Então, o texto bíblico aqui diz, não faz juramento. Ele anda na verdade. Ou seja, um alinhamento total entre fala e coração. Aquilo que eu falo é aquilo que está no meu coração. Pergunta: quem aqui pode entrar no monte do Senhor? Quem pode entrar? Vou te dizer aqui, vou tranquilizar o seu coração aí, se você está com dúvida. Eu não entraria. Eu não entraria. Fique em paz aí. Eu não entraria. Porque o texto está nos dizendo isso. A pergunta é, quem é capaz de cumprir essas quatro características? Quem é capaz de entrar, quem é capaz de ter essas quatro características constantemente na sua vida? Não tem. Perceba então, diante da santidade de Deus, porque Deus é santo e é o que o texto mostrou anteriormente para a gente, nosso fôlego falha, porque nossa justiça é falha. É isso. Eu perco o fôlego porque, diante da santidade de Deus, da bondade, da beleza, da grandeza de Deus, eu olho para mim e falo, eu não sirvo. Eu não sirvo. É muita coisa. Agora eu sei, o religioso dentro de mim está fazendo algo que muitas vezes deve acontecer com você também. Você fala assim, eu não sirvo, mas sou melhor do que aquele ali. Não é? É porque às vezes eu faço isso. Olha, eu não sirvo não, mas olha, estou nos daquele vagabundo ali. Não é assim que você pensa? Mas o fato, então, é que diante da santidade de Deus, isso nos incomoda. Mas o fato é que diante da santidade de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, nós sabemos que até aqueles que nós achamos que somos bons, não somos. Não somos. É tudo farinha do mesmo saco. Por isso, a verdade é dita. O Salmo é um convite, não à autossuficiência, mas à dependência de Cristo. Cristo é o único de mãos verdadeiramente limpas e de coração puríssimo. Cristo é o único. Por isso, então, que Ele é o nosso Salvador. Por isso que Ele entra na nossa frente. Por isso que, diante de Cristo, nós nos tornamos dignos. Não por causa de nós, mas por causa do sacrifício dEle, do sangue dEle. É por isso que Ele vem e morre pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Porque Ele era aquilo que nós nunca seremos. Perceberam o que o Salmo está fazendo com a gente? Está nos levando a uma dependência, não a autossuficiência. O evangelho coach, que nós gostamos,
Ai, meu lindo, ai, minha linda. Você não gosta disso? Então, deixa eu te dizer, esse evangelho coach te leva à autossuficiência. Se te levar à autossuficiência, vai te distanciar da graça de Deus. Não, o verdadeiro evangelho é um convite a não ser autossuficiente, mas a depender exclusivamente de Cristo. Do sacrifício, da bondade, da beleza, da santidade dele, do amor dele. Então, eu te dou 2 desafios hoje. Primeiro, aprenda a se espantar de novo. Aprenda diante de Deus a perder o fôlego, a ter deslumbramento. Leia a palavra, ore, contemple o Senhor, até que o seu coração não consiga ficar indiferente. Eu sei, muitas vezes eu e você perdemos o nosso deslumbramento. Eu perco o meu deslumbramento. Mas aí você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa ler os salmos, você precisa buscar o Senhor. E diante dele, o seu coração, através da ação do Santo Espírito dele, vai se encher de novo de alegria. Segundo, pare de confiar nas suas pequenas vitórias morais. Para de você se achar a última bolachinha do pacote, porque você não é. Até porque a última bolacha do pacote está quebradinha, né? Então, pensa nisso. Lance-se aos pés do Rei da Glória e celebre com Ele a graça que te permite permanecer de pé diante dele. Celebre quem Ele é, o que Cristo fez. Perca seu fôlego por Ele. Diante dessas 2 verdades, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e a buscar a presença do Senhor.
Quero convidar você a se colocar em pé, nós estamos chegando ao final do nosso encontro e eu espero que Jesus tenha falado ao seu coração nessa manhã. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, receba o nosso abraço. Se você ainda não preencheu e não ganhou aí o kit do visitante, por favor, é o nosso presente a você, ok? Nós queremos orar nos próximos 30 dias pela sua vida e a vida da sua família. Então preencha lá, prometemos que nós não vamos te importunar, só vamos orar por você. Vamos receber a bênção e nos despedir. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, um excelente almoço. 18h30 nós continuamos a nossa reflexão nos Salmos.